Ora, muito boa tarde. Vamos começar esta audição. Eu queria começar por cumprimentar a comissão respectiva e também, naturalmente, os colegas e dizer e referir qual é a grelha de tempos. Nós vamos começar com o uso da palavra por parte da comissão, tem 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares têm 3 minutos, cada grupo parlamentar. E depois, mais tarde, para terminar, tem até 15 minutos, eu digo até, podem não esgotar os 15 minutos, como poderão não esgotar os 10 minutos iniciais. E, portanto, sem mais delongas, dava a palavra à Comissão. Façam favor. Apenas uma indicação que todos os colegas receberam, digamos, os nossos convidados também, temos que falar com máscara. Agora, digamos, a orientação recente é que mesmo para falar é um pouco mais difícil, mas tem que ser assim. Faça favor. Então, muito boa tarde. O meu nome é Joana Azevedo Marques, eu sou advogada e acompanho este grupo de trabalhadores técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, peço desculpa, desde 2018, à altura do descongelamento. Eu gostava de deixar um bocadinho claro que não se trata aqui de uma iniciativa sindical. Estes trabalhadores não se sentiram representados pelas suas estruturas e uniram-se, fizeram uma plataforma comum, uma iniciativa completamente cívica e procuraram aquilo que acharam que os sindicatos não tinham procurado, que seria a ajuda jurídica para se conseguirem defender daquilo que consideram ter sido uma manifesta injustiça de décadas do tratamento da sua carreira. Sabendo que o tempo é escasso, vou tentar ser o mais objetiva que consigo. E falando de um assunto que objetivamente não é o meu, mas a abordagem seria mais técnica, por isso sou eu que estou a começar a falar. Estes técnicos agora atualmente estão numa carreira superior, são todos licenciados e obrigatoriamente licenciados desde 2008. Acontece que esta carreira, até 2017, era uma carreira que era remunerada como sendo uma carreira de grau 2, ou seja, em que não é necessária ter uma licenciatura correspondente à carreira geral de assistente técnico na função pública, digamos assim, e não técnico superior, apesar de todos eles, desde 2008, serem obrigados a ter uma licenciatura. Esta carreira devia ter tido uma revisão em 2008, com a entrada do regime de contrato de trabalho em funções públicas. O Governo teria 180 dias para fazer esta revisão de carreira e esta carreira marinou, perdoando o termo, não é muito técnico, mas é a realidade. Nunca foi revista, nem dentro daqueles 180 dias, nem até 2017. Portanto, estamos a falar de um hiato temporal que vai desde 2008 a 2017. E qual é a consequência disto? É que temos pessoas licenciadas com um papel muito importante no Sistema Nacional de Saúde, que eu já vou explicar sumariamente, que tinham uma carreira remuneratória correspondente a alguém que tivesse como habilitação literária, digamos, o 12º ano, por hipótese. Pronto. Ou seja, o desfazamento desta carreira para as carreiras congêneres, falaremos de farmacêuticos, enfermeiros, para ficar com quem trabalham mano a mano, efetivamente nunca teve a correspondente retribuição salarial que a própria carreira exigia pelas exigências que foram sendo cada vez maiores. Deixou de ser o bacharelato, passou para ser licenciatura, etc. Portanto, este desfazamento perdurou até 2017. Isto traz naturalmente graves consequências para esta carreira, particularmente numa altura em que estes trabalhadores estiveram, como os demais, numa situação pandémica como a Covid-19, a trabalhar em exclusividade para os hospitais, neste caso para os hospitais públicos, não podendo sequer acumular funções, com ordenados baixíssimos, que não correspondem às suas carreiras, o que é muito diferente do que aconteceu com os demais carreiras de saúde. Qual é o problema aqui, fundamental? Nesta pandemia,
ouvimos falar de médicos, ouvimos falar de enfermeiros e ninguém ouve falar dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que são quem faz todos os exames que permitem aos médicos detectar, basicamente, os problemas e, por sua vez, dar o tratamento necessário à cura dos problemas. Porque hoje em dia os médicos já não vão lá de estetoscópio, como já foi noutros tempos, são estes senhores, os de análises clínicas, os da radiologia, os da fisioterapia, os técnicos da saúde ambiental, são todos este conjunto de profissionais que estão todos os dias no hospital e que fazem os exames necessários a conseguir encontrar-se a cura para as doenças, os problemas de todos aqueles que se dirigem, neste caso, ao Serviço Nacional de Saúde, mas também à clínica particular. O que é que acontece no discurso, quer político, quer representativo? Só se ouve falar de médicos e enfermeiros e esta classe, que já é uma classe que tem várias profissões dentro dela, sempre esquecida. Como eu tinha dito, a revisão de carreiras de 2008 não aconteceu, esperaram até 2017 para ter uma revisão de carreiras e extraordinariamente, esta foi a única carreira que não teve um diploma de transição no ano em que fizeram a revisão de carreiras, ou seja, eles mantiveram-se mais 2 anos na mesma carreira antiga porque não havia regras para transitar. E quando vieram essas regras? Em 2019. As regras vêm em 2019 e qual é o espanto destes profissionais? Muitos deles, como a doutora Joana, que eu tenho ao meu lado, com mais de 20 anos de carreira, constataram que iam para a primeira posição da carreira base, da primeira categoria desta nova carreira. Ou seja, significa isto que em 2017 eles tiveram uma revisão de carreira, em 2018 houve um descongelamento, os pontos que acumularam ao longo de inúmeros anos em que viram as suas carreiras congeladas, esgotaram-se na carreira antiga e num esquema remuneratório, nos índices remuneratórios desfasados da realidade da complexidade funcional da carreira e, portanto, avançou 3, 4 posições remuneratórias, é certo, mas continuava abaixo dos 1.201 euros. Nós estamos a dizer que estes profissionais passaram com o descongelamento de 1.020 para 1.060 ou para 1.090 e depois a base deles é 1.201. E quem é que vai para os 1.201 juntamente com esta profissional que tem 15 anos de carreira, outros profissionais que têm 20 anos de carreira? Os novos profissionais. Ou seja, eles vão receber exatamente o mesmo que as pessoas que vão ingressar na carreira estão a receber. Exatamente o mesmo, 1.201 euros. Não têm praticamente progressão nenhuma ao longo destes anos. Mas pior ainda, é que, de acordo com o esquema que está contabilizado, têm que aguardar 10 anos para conseguirem progredir para o índice remuneratório seguinte. Eles vão esperar mais 10 anos para ganhar mais 200 euros e provavelmente a carreira vai terminar ali. 30 anos de carreira, 35 anos de carreira. E há uns que não vão viver o suficiente, digamos assim, para sequer chegar ao próximo índice remuneratório. Ora, manifestamente, isto só acontece porque eles não eram remunerados à partida como deveriam, porque um técnico superior, numa carreira geral da função pública, já não vamos falar de carreiras especiais, porque há umas que começam bem acima, mas para usar a carreira geral, que não tem nem sequer o risco que estes profissionais estão sujeitos, se pensarmos num profissional de radiologia que está sujeito à radiação, um técnico que esteja numa secretaria 8 horas por dia, não tem esta remuneração. Tem 1.200 euros desde que entra. E eles vão aguardar, com os novos técnicos, 10 anos para conseguirem progredir. Isto é, quanto a nós, para além de uma inversão da posição remuneratória e, portanto, ilegal, porque não podem as mesmas pessoas receber o mesmo que outros que não têm nenhuma antiguidade, ou muito pouca comparado com quem tem com quem tem 20 anos de carreira, 15 anos de carreira, 10 anos de carreira, não importa, mas mais do que isto é negar a progressão profissional a estes técnicos. E depois, aqui chegados, a nova legislação, o que é que nos dá? Uma interpretação que nós não aceitamos, por muito que estudamos, ninguém nos apresenta o fundamento jurídico para dizer que a revisão de carreiras esgota os pontos que as pessoas têm. Isso não resulta da lei, não resulta do 156 da Lei Geral em Funções Públicas, porque a revisão de carreiras é uma coisa extraordinária, não é uma alteração do posicionamento remuneratório, não é uma coisa que aconteça, nem é expectável que aconteça numa carreira
ao longo se pensarem na carreira médica, por exemplo, aconteceu nesta e aconteceu a meio termo, muito mais tarde do que deveria. Portanto, temos este grave problema da perda de pontos, porque se eles conservassem os pontos, pelo menos podiam progredir mais rapidamente. Temos aqui um compasso de espera de 2 anos, que é injustificável, entre a revisão e a transição, que mais uma vez os prejudica na progressão, uma vez mais. Para não falar de questões como a ausência de subsídios de risco, que sei que é muito falada, mas que também é importante aqui. E outra questão técnica é que eles vão para pior. Antes eles progrediam de 3 em 3 anos 50 euros, agora vão progredir de 10 em 10 anos 50 euros na generalidade dos índices remuneratórios. Só nos primeiros é que não é assim. Tem uma primeira passagem de 200 euros e depois uma de 100, e depois é sempre 50 e 50. Ou seja, eles demoram o triplo do tempo a progredir a partir da primeira, segunda, terceira posição remuneratória da carreira base. E, por último, não abrem os procedimentos concursais para poderem progredir na vertical. Portanto, 97% dos profissionais estão na base da carreira. Não conseguem progredir nem para a nova categoria, porque não abrem os concursos, nem horizontalmente, porque não é possível no horizonte temporal da forma como tudo isto tem sido feito. E eu esgotei o meu tempo e, infelizmente, não consigo. Muito obrigado também por cumprir o tempo. Eu daria a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, simultaneamente à autora, a colega Alexandra, que é a relatora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos aqui presentes. Cumprimento também o grupo de cidadãos que usou este processo legislativo para colocar na Assembleia da República o debate que entendem que é necessário relativamente às vossas carreiras. Nunca é demais deixar um agradecimento pelo vosso empenho também, como profissionais de saúde, nas áreas diagnóstica e terapêutica, neste momento que atravessamos e que ainda estamos a atravessar na sequência da declaração de pandemia. A vossa participação honra-nos desta forma, honra a Assembleia da República, honra a Constituição da República Portuguesa e, infelizmente, é uma metodologia muito pouco utilizada pelos cidadãos. Eu gostava de começar por dizer que, na primeira década deste século, iniciou-se uma enorme reforma na administração pública, com um conjunto de decretos e de leis que alteraram de forma significativa o modelo existente na administração pública. Estas alterações tinham como objetivo prestigiar a administração pública e os trabalhadores, promover a modernização das organizações, qualificar os funcionários, e inovar nos processos. Paralelamente, um dos objetivos foi sempre a revisão das carreiras, de forma a torná-las mais justas e mais coerentes. Todos sabemos quais é que foram as razões que impediram, nessa altura, a revisão das carreiras que se operassem no momento devido. O projeto de lei que aqui nos trazem pretende introduzir uma alteração no regime da carreira especial, dos técnicos superiores, das áreas diagnóstica e terapêutica. O Governo, de facto, aprovou este decreto de lei relativo às transições e à carreira de técnico superior diagnóstica e terapêutica, uma carreira porque os profissionais esperavam há praticamente 20 anos e uma revisão que tinham direito pelo menos há mais de 10. A quando do debate, o Governo efetivamente reconheceu que não foi tão longe, é público, quanto gostaria. Mas não o foi porque se obriga a ter uma visão de conjunto absolutamente responsável nas decisões que toma. Por um lado, as expectativas de todos os trabalhadores da administração pública e de todas as carreiras da administração pública, sejam elas especiais, sejam elas as gerais. Por outro lado, a responsabilidade na condução dos processos negociais com os sindicatos e o respeito total pelas regras que estão em vigor no ordenamento jurídico. É evidente que foi necessário garantir neste processo 2 princípios fundamentais: a equidade entre trabalhadores e a sustentabilidade, pois todos sabemos que não podemos assumir despesa no presente que não seja possível de concretizar no futuro, por constituir um aumento permanente da massa salarial. Assim, tendo em consideração a situação de pandemia e as consequentes necessidades a que temos de dar voz, reiteramos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está atento a esta matéria, compreende as vossas motivações e dará atenção adequada ao tema em apreço, mas não deixamos de lembrar que todas as normas que não respeitem a lei travão são, como todos sabemos, inconstitucionais. Muito obrigada. Obrigado, colega. Dou a palavra agora, penso que cai, não? Sim. Cumprimento o Presidente, cumprimento todos os presentes. Pelo Grupo Parlamentar do PSD irá intervir a Carla Barros, que está em videoconferência, Presidente. Bem, então, pode pôr. Olá, Carla, muito boa tarde.
quando quiser. Penso que tenho o micro desligado. Ouviu-me? Está, Carla, pode começar. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o grupo de cidadãos que fazem parte desta comissão representativa aqui do projeto de lei número 133. Pedia só que me confirmassem se estão a ouvir-me com boa qualidade de som e imagem. Perfeitamente, perfeitamente. Muito bem, muito obrigada. Eu gostaria de começar por cumprimentar a doutora Joana Marques, aqui em representação de todos os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, e dizer que estou de acordo quando se refere que durante este período de pandemia, aliás, era muito referido e foram muito elogiados todos os profissionais que estiveram na linha da frente do combate à pandemia, e quando se falava em profissionais de saúde, poucas ou nenhumas vezes ouvimos falar dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e, portanto, aqui fica o nosso apreço e a nossa gratidão por tudo aquilo que fizeram e fazem neste período ainda de combate à pandemia, e temos que realmente reconhecer que estiveram, sim, e muito bem na linha da frente. Agora, sobre esta matéria aqui de corrigir estas grandes e graves injustiças que consideramos que existem, não concordo consigo, e permita-me esta abertura e esta transparência, quando refere que não encontraram nos sindicatos uma preocupação neste assunto. Nós, e naquilo que diz respeito ao grupo parlamentar do PSD e a todo o trabalho também que tivemos na outra legislatura, nós fomos muito contactados com preocupações dos sindicatos que atuam nesta área. Posso referir aqui o caso do Sindicato dos Técnicos de Superior de Diagnóstico e Terapêutica, o SINDIT. A doutora Dina Carvalho solicitou inúmeras vezes audiências ao grupo parlamentar do PSD e, portanto, de minha parte gostaria de lhe dizer que não acompanhamos esse discurso de que os sindicatos não se envolveram devidamente, porque não foi essa a percepção que tivemos. O que não quer dizer com isto que não valorizemos, naturalmente, como a senhora deputada do Partido Socialista referiu, que honra muito o Parlamento esta iniciativa dos cidadãos. Depois, sobre esta questão da correção destas injustiças que vem então deste diploma aqui do Decreto-Lei 25 de 2019. Como sabe, esta já é uma matéria que teve o pico da sua discussão no Parlamento a quando mais ou menos do assunto dos professores. Não tivemos um bom desfecho desta discussão, vários partidos apresentaram várias iniciativas sobre o tema, mas aquilo que se conclui, e aliás até pelo próprio discurso que a doutora Joana Marques tem, é que há uma densidade técnica e também orçamental que o Parlamento não me parece que esteja em melhores condições do que o Governo de assegurar esta correção do assunto. Portanto, era bom que saísse desta reunião um entendimento comum e um posicionar deste assunto numa agenda política forte, de sensibilização junto do Governo, de que é preciso corrigir estas injustiças no seio dos técnicos de superior diagnóstico e terapêutica, porque efetivamente não pode, é ilegal existir trabalhadores que têm décadas de serviço, de exercício da profissão e que vão ganhar o mesmo com os recém-licenciados que chegam a esta profissão. E, portanto, obrigado. Nós acompanhamos as preocupações, mas não queremos deixar de voltar a colocar e contribuir durante esta legislatura, naturalmente não deixando de participar devidamente na discussão das matérias que aqui caírem no Parlamento, mas que é preciso que o foco, precisamente por questões orçamentais, que é preciso também análise comparativa com outros aspectos noutras carreiras especiais, que o foco da resolução do assunto esteja no Governo.
E se depois ainda tiver a oportunidade, a doutora Joana puder responder a esta questão, eu gostava de saber se esta iniciativa dos cidadãos, esta motivação, vou terminar, sim, Sr. Presidente, também foi partilhada com o Governo e, afinal, saber qual foi a abertura do Governo para corrigir esta injustiça junto destes profissionais. Muito obrigada, Sr. Presidente, e uma saudação especial a todos. Obrigado. Bem, dou a palavra ao colega Moisés. Naturalmente, deixando também esta possibilidade, com esta exceção que a Carla arranjou por estar via Skype. Claro. Não, mas tem, claro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os proponentes da Iniciativa Legislativa Cidadã que nos trazem aqui hoje e aproveitar também, não só para sublinhar a importância desta Iniciativa Legislativa Cidadã, porque é um tema que, efetivamente, não devemos deixar cair, este tema que aqui nos trazem, mas aproveitar também para sublinhar também a importância dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, não só nesta fase pandémica que vivemos, mas sempre no Serviço Nacional de Saúde. Concordamos com aquilo que disseram, que muitas vezes o seu trabalho é invisibilizado, nós tentamos que não o seja e, portanto, também sublinhar isso. Eu dizia que é importante não deixar cair esta temática porque ela esteve muito viva na anterior legislatura, teve sempre desfechos profundamente negativos para os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, mas é uma questão de justiça aqui também. E por isso agradecemos a possibilidade que criam com a entrega de uma iniciativa legislativa cidadã, que nós dizemos desde já que acompanharemos, que votaremos e acompanharemos, e agradecemos a oportunidade de mais um debate sobre esta temática. Porque, efetivamente, como disseram, há 20 anos que os TSDTs esperavam uma carreira que pelo menos reconhecesse aquilo que é a sua habilitação profissional e a sua especialização técnico-científica. Quando ela aparece sem coisas fundamentais como regras de transição, tabela remuneratória, etc. Quando aparecem, afinal, estas peças legislativas, passado 2 anos, como dizia, através de uma decisão unilateral do Governo, portanto, sem nenhum acordo das estruturas sindicais, sem nenhum acordo dos trabalhadores na altura, unilateral do Governo, aparece algo que é profundamente negativo para os profissionais. Nós não temos dúvida nenhuma sobre isso. A esmagadora maioria dos profissionais foram colocadas na base da carreira, é uma coisa indescritível para quem está há 10, 15, 20 anos a desempenhar funções. Houve um apagão completo dos pontos. Houve, aliás, o que parece uma tentativa de protelar ao máximo a publicação destes decretos, que era para fazer esgotar os pontos no descongelamento de carreira que tinha existido e, portanto, fazer com que o descongelamento fosse pífio, porque depois não representava um cêntimo sequer, e como diziam e bem, uma revisão que faz com que a progressão salarial seja mais lenta do que aquela que já existia na anterior carreira. Portanto, está tudo mal aqui. O Bloco apresentou várias vezes, tanto em sede orçamental como em apreciação parlamentar na Assembleia da República, alterações profundas a estes decretos, exatamente para garantir transições justas, uma tabela salarial condizente com aquilo que é o desempenho destes profissionais, para garantir que todos os pontos eram contabilizados e relevavam tanto para a transição como para progressões futuras, como é óbvio, e a verdade é que apresentamos várias vezes e nunca foi aprovado. Mas nós continuaremos a insistir, acompanharemos a ILC, aproveitaremos a oportunidade para continuar a insistir nas nossas propostas que nos parecem ser as corretas. Agora, aquilo que me parece importante, que nos parece importante neste momento, é que não basta dizer que se está de acordo ou não. É preciso dizer se vai votar a favor ou não. Porque já vimos este filme na anterior legislatura. No que toca a palavras, toda a gente está muito conduída com a situação dos TSDTs, toda a gente está muito de acordo. Mas, à última da hora, o PSD retirou a sua apreciação parlamentar e votou contra todas as propostas de alteração. Portanto, não basta dizer que se compreende a situação dos trabalhadores.
Eu vou terminar. Tem que se dizer se vai votar a favor ou não, porque é uma ILC. E uma iniciativa legislativa de cidadãos é para votar aqui, não é para remeter para o Governo. Nós votaremos a favor. Agora, era importante que os outros partidos também dissessem se votavam a favor ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, colega. Eu alterei a grelha de tempos e, portanto, passamos a ter 4 minutos. Dava a palavra à colega Paula. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar e agradecer a realização a presença e cumprimentar pela realização, naturalmente, desta iniciativa legislativa de cidadãos e trazer este tema da carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica novamente aqui à Assembleia da República. Vocês conhecem, sabem que da parte do PCP, e deixo já isto para partir para a parte seguinte, de que nós entendemos que o espaço de negociação coletiva é o espaço privilegiado entre as organizações representativas dos trabalhadores, neste caso concreto, entre o Governo, para a discussão destas matérias, privilegiando esse espaço de intervenção dos trabalhadores. A verdade é que chegámos a um processo de que houve uma interrupção dos trabalhos. Aquilo que ficou e que avançou para a transição para a nova carreira não correspondia nem corresponde às reivindicações dos trabalhadores, e foi daí também que o PCP tomou a iniciativa na anterior legislatura, porque ficámos perante um processo que efetivamente não correspondia àquilo que são não só as reivindicações, mas também as necessidades do próprio Serviço Nacional de Saúde. Porque nós valorizamos muito, e eu creio que os portugueses em geral valorizam os trabalhadores da saúde, onde obviamente os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica fazem parte. Mas valorizar é importante, mas é preciso que isso tenha reflexos depois nas condições de trabalho, nos direitos e das carreiras destes trabalhadores. E quer agora, quer para o futuro. E por isso é que nós consideramos que a valorização das carreiras é um aspecto fundamental em todo este processo. Nós entendemos, e da apreciação que fazemos, de facto a carreira que foi publicada para estes trabalhadores não permite esta valorização nos vários pontos. Já aqui foi colocado o problema das categorias, o problema das remunerações. Aliás, até o próprio descongelamento, estes trabalhadores tiveram a injustiça de ser descongelados na anterior carreira, e quando fazem a transição, todos os pontos tinham ido para o descongelamento na anterior e ficaram com níveis remuneratórios bem abaixo, quando a carreira já tinha sido aprovada antes da decisão do descongelamento, né? Ou seja, aqui esta injustiça, para além deste elemento histórico, também já aqui colocaram de extrema injustiça, que é, estamos a falar de trabalhadores que há anos, para o exercício da sua profissão, fizeram uma aposta na sua formação, na sua qualificação académica, e que isso nunca teve tradução do ponto de vista dos seus direitos e das suas carreiras. Por isso, as questões que aqui colocam, nós acompanhamos naturalmente e consideramos que são da mais elementar justiça. Eu permitam, mas eu não posso deixar nesta audição de fazer duas referências, porque de facto não basta vir para aqui dizer que se acompanha, e depois nos momentos em concreto em que se pode marcar a diferença, e no final da anterior legislatura não tivesse sido o volte-face do PSD, de facto poderia ter havido um passo em frente. Não estamos a falar de uma carreira nova, não estamos a falar da carreira, ou seja, a carreira ideal que os trabalhadores colocavam, não era nada disso. Aliás, as propostas que nós apresentámos na anterior apreciação parlamentar, nós também deixámos isso claro, pretendia resolver problemas muito concretos e aquelas injustiças mais evidentes, mas a verdade é que acabou por cair tudo por terra. E há também aqui que responsabilizar, de facto, esses posicionamentos. Da nossa parte, nós estamos onde sempre estivemos, né? E aquilo que nós defendemos nem foi assim há tanto tempo, foi há um ano, continuamos naturalmente a defender. Como também consideramos que as questões das carreiras... Vai ter que concluir. Vou terminar, Sr. Presidente. Como foi aqui colocado por parte do Partido Socialista,
Socialista, se é de equidade que queremos tratar, vamos tratar também de equidade, porque houve outros exemplos, em particular estou-me a recordar de uma outra carreira que o processo foi substancialmente diferente. Por isso, quanto à equidade, também acho que estamos tratados. E relativamente à despesa, eu não olho desta forma, ou o PCP não olha desta forma, olha no investimento que é feito nos trabalhadores, neste caso concreto, nos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, porque quando nós estamos a valorizar as carreiras, quando nós estamos a valorizar os trabalhadores, neste caso concreto, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que num curto espaço de tempo mostraram com o seu empenho, com a sua dedicação, com o seu esforço na qualificação, já aqui referi, procurar dar o seu melhor para que os cuidados a prestar aos cidadãos pudessem, de facto, também serem mais qualificados. É isso que é preciso valorizar, não é uma despesa, não é desta forma que tem que ser visto, de facto, como um investimento no Serviço Nacional de Saúde e um investimento nos trabalhadores, e é nesse sentido que nós colocamos este problema e é nesse sentido também que nos vamos bater. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Penso que por Skype também. Certo. Ou não é, colega Viana? Boa tarde, Muito Viana. obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputados e, em primeiro lugar, agradecer esta audição, agradecer esta iniciativa legislativa de cidadãos, agradecer a vossa presença na Assembleia da República e na 13ª Comissão, presença esta que obviamente nos dignifica. Eu gostaria de dizer que o PAN acolhe aquelas que são as vossas preocupações. A verdade é que os contínuos atrasos naquilo que foi a revisão da carreira criou, no fundo, situações profundamente injustas para os profissionais. Como a doutora Joana aqui teve a oportunidade de nos explicar, com a entrada em vigor da lei, a partir de janeiro de 2009, foi criado o regime de contrato de trabalho em funções públicas, que impunha então a revisão de todas as carreiras especiais, e se a vossa carreira deveria ter sido revista em 180 dias, apenas o foi, passados vários anos, em 2017. E depois, de facto, este diploma relegou a definição das regras de transição dos profissionais da anterior carreira para a atual carreira e do regime remuneratório para um outro diploma. Nós, de facto, da parte do PAN, imaginamos o espanto destes profissionais, e como aqui foi descrito, muitos deles com mais de 20 anos de carreira, quando souberam que iam para a primeira posição. Para nós é de facto incompreensível, em índices remuneratórios completamente desfasados, sem progressão, a terem que aguardar 10 anos para progredir para o índice remuneratório. A verdade é que existem, de facto, profundas injustiças, e não quer dizer que os que entram agora não devam ganhar os 1.200 euros. O que dizemos que está mal é que os profissionais com anos de serviço a mais não vejam a justiça também nas tabelas remuneratórias. Também são graves os problemas ao nível do descongelamento, dado que este processo para os trabalhadores se iniciou numa altura em que ainda não estava em vigor o diploma que estabelecia a transição dos profissionais para a nova carreira. Isto fez com que, de facto, como já referi e como já referiram, o processo de descongelamento da antiga carreira e na estrutura remuneratória antiga, com regras diferentes de instituição para instituição, ao abrigo de uma carreira e tabela remuneratória já revogada, e isto claramente provocou diferenciações de tratamento destes profissionais. Também a questão do CIADAP desconsiderou aqueles que têm maior antiguidade, portanto, há aqui vários aspectos que para o PAN importa resolver. Nós, da parte do PAN, acompanharemos esta iniciativa legislativa de cidadãos e gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para vos pedir mais informações, que é, efetivamente, quantos profissionais estão afetados por estas injustiças, qual o ponto de situação atual do processo de descongelamento. Gostaríamos também de saber, na vossa opinião, o que motivou a aplicação a estes profissionais do regime de CIADAP, apesar de estarem sujeitos ao regime previsto no Decreto-Lei 564 de 99, e se já tiveram a oportunidade de discutir a vossa proposta com o Governo e qual foi a receptividade do Governo à mesma. Muito obrigada.
Obrigado, Viviana. E dou a palavra agora ao colega João Coutinho Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Saúdo particularmente a Joana Marques, que aqui nos traz esta iniciativa legislativa de cidadãos, que para mim é uma estreia e é uma estreia particularmente grata, porque vocês não só trazem uma iniciativa de cidadãos que só por si tem mérito, como o fazem, digamos, por não se quererem resignar àquilo que foi a falta de resposta, aparentemente, desde logo, dos vários governos que já passaram pelo poder desde que o problema se pôs em 2007 e também das vossas estruturas sindicais, que, apesar do que diz aqui o PCP, às vezes não representa de facto os trabalhadores e eles têm todo o direito e fizeram muito bem em tentar fazer o vosso próprio caminho, e, ao contrário do que diz o PSD, também não foi para pedirem muitas audiências aos vários grupos parlamentares que os ajudou a resolver o problema. Portanto, tinham um problema, tinham uma vontade de resolver e puseram-se à estrada, fizeram-se à estrada, e eu acho que esse tipo de iniciativa, esse tipo de autonomia de decisão e de ação é sempre de realçar. Não estou com isto a dizer já qual vai ser a nossa posição relativamente à iniciativa legislativa, porque me faltam dados importantes. Em primeiro lugar, achei na exposição de motivos, que tem muitos pormenores, um peso excessivo dado à antiguidade como um justificativo de todos os tipos de progressão. Eu sei que não é essa a história toda, mas gostava que vocês nos explicassem, um bocadinho à semelhança do que já me perguntou o PAN, a quantos trabalhadores é que esta situação está a afetar e que tipo de progressão, não só de entrada, de posicionamento na categoria de entrada, mas também que tipo de progressão deve estar prevista, não só por antiguidade no posto, mas também por avaliação de mérito. E aí, se pensam que o que está previsto em termos de avaliação no CIADAP é ou não suficiente. E depois, não quero fazer depender a nossa posição sobre esta iniciativa do custo exato que ela possa ter para o erário público, porque, ao contrário do PS, que não se opõe a que há poucas semanas tenham sido injetados 850 milhões de euros na TAP, ou se prepara para injetar 1.000 e tal milhões na TAP, não, no novo banco, e injetar 1.000 e tal milhões na TAP, quer dizer, não pode ser com certeza essa a questão que o PS quer trazer a esta Comissão. As vossas reivindicações são justas, o vosso problema é real, mas convém dimensionar a solução também ao tamanho do problema, e eu não fiquei com a sensação, nem com a informação, de qual era essa dimensão. E, portanto, à semelhança do que fez a deputada Bibiana Cunha, pergunto-vos quantos trabalhadores estão afetados, qual seria a forma de fazer esta transição, que nunca chegou de facto a acontecer, de uma forma mais justa, para podermos dimensionar a solução à natureza do problema e definir de uma forma clara um apoio a esta vossa iniciativa legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, colega. E voltaria ainda, até para ficar toda a gente em plena igualdade, se a colega Alexandra quiser intervir. Tem ainda os 2 minutos que eu lhe... Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que nós compreendemos o que nos trazem cá, mas queremos mesmo deixar claro que a questão da sustentabilidade para nós é efetivamente importante. E não aceitamos o comentário de que a sustentabilidade não garante a valorização das carreiras da administração pública, porque quando olhamos para a administração pública toda e naturalmente valorizamos a administração pública toda, e aliás é esse o trabalho que tem vindo a ser feito e que continuará a ser feito dentro, atualmente, das contingências que todos ainda não sabemos muito bem quais é que serão no futuro. E, portanto, reiterar que acompanhamos a vossa motivação, percebemos, queremos obviamente compreender melhor e até poder tentar encontrar uma solução, mas isso não quer dizer que a solução possa ser, de alguma maneira, que ponha em causa a norma travão. Essa, efetivamente, não poderá ser a nossa posição. Obrigada. Muito obrigado. Então, terminamos esta ronda por grupos parlamentares. Peço desculpa, dava a palavra agora à Comissão e tem 15 minutos, até 15 minutos, mas pode esgotá-los.
Boa tarde a todos. Eu sou técnica de radiologia, faço parte do grupo da classe profissional dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, é uma das profissões que engloba este grupo, e tenho 19 anos de serviço, como já disse muitas vezes e alguns de vocês já sabem. O que aconteceu não foi uma revisão de carreira justa nem equilibrada, nem com equidade, ao contrário daquilo que falou. O que aconteceu foi um diploma que foi aprovado a 2 tempos. Foi uma revisão de carreira que nunca aconteceu isto em Portugal nem no nosso país. Sempre que há uma revisão de carreira, ela é feita em simultâneo e o diploma é publicado tudo a seu tempo. Aqui não foi, deixaram por publicar transições, tabela salarial e sistema de avaliação. O que é que isto trouxe? Trouxe que um profissional como eu, com 19 anos de serviço, em que na carreira de nível 2 eu progredia de 3 em 3 anos 44 €, ou seja, se este descongelamento me tem sido aplicado, se a carreira sai ao mesmo tempo, eu estaria nos 1.207. Significa isto que eu levaria os restantes pontos remanescentes e neste momento, este ano, eu iria para os 1.400 €. Ou seja, aquilo que me fizeram foi, não, tu não vais ser descongelada por aquilo que tens nesta carreira, tu vais ser descongelada numa tabela que ainda não tens, com regras que ainda não tens. Porque aquilo que nos é dito e que é feito é que nós estamos a ser descongelados por um sistema de avaliação que se chama CIADAP, que nunca foi regulado. Portanto, aquilo que eu gostaria que me explicassem é como é que eu posso ser descongelada por algo que continua sem estar regulado. Porque se as transições já saíram e a tabela salarial, o sistema de avaliação ainda não foi publicado, continua sem publicação em 2020, apesar de os hospitais e dos conselhos de administração entenderem que nos descongelam como bem entenderem. Têm CIADAP, têm, não têm, paciência, temos pena. E é isto que está a acontecer. E é isso que nós não podemos aceitar quando nos falam em equidade. E depois há aqui um outro ponto muito importante. Nós já falámos com o Governo para responder a todos os partidos que questionaram. Falámos com a doutora Marta Temido, pedimos uma reunião, efetivamente fomos recebidos por ela e pelo Secretário de Estado, em que a doutora Marta Temido, e eu gostava que a chamassem aqui para ela que explicasse isso, porque ela a mim não me conseguiu explicar, quando questionou e disse que não entendia a nossa revolta de estarmos nos 1.201, porque na verdade tivemos uma valorização profissional, e eu perguntei-lhe o que é que ela sentiria no meu lugar se na carreira antiga fosse para os 1.207 e este ano já estivesse nos 1.400. O que é que ela sentiria se retrocedesse, passasse a ganhar menos quando nos é reconhecida uma carreira técnico superior e que estamos abaixo da carreira geral? O que é que cada um de vocês sente quando regride na vossa vida profissional? É isto que está em causa, foi uma regressão. Não está em causa se foi... Eu já nem vou pelos anos que foi, porque, olha, as pessoas falam aqui muito em despesa, na despesa, e que não querem um incremento salarial, a norma travão, tudo certo. E quanto é que pouparam ao longo de 20 anos com estes profissionais? Eu pergunto-vos quantos milhões pouparam, se ninguém aqui se envergonha do que poupou com estes profissionais? E se fez uma revisão de carreira em que tirou a pessoas como a Eduarda com 30 anos de serviço ou 35 anos, em que progrediam na anterior carreira, teriam progredido 240 € e nesta progrediram 80 €. Fizeram uma poupança de pelo menos 160 € com pessoas que estão a acabar a vida profissional delas. E eu pergunto-me se é isto que vocês querem ser enquanto deputados nesta Assembleia, porque não é o país em que eu quero viver. Diga? Sim, mas eu gostava que percebessem... Não, mas eu gostava que percebessem o que é que está aqui em causa. Porque há bocadinho, quando a doutora Joana estava a explicar a transição, o seu deputado estava a abanar a cabeça e a dizer que era assim, que pronto, que era assim. Mas não é assim, porque isto não aconteceu com a enfermagem, isto não aconteceu com os médicos, isto não aconteceu com os magistrados. E pronto, mas é difícil para nós que não consigam perceber... Pronto, mas é difícil para nós, e é isso que eu quero reforçar, que não consigam perceber o porquê de nós termos feito isto e que o Governo não nos pode falar na despesa e no controle da despesa, quando efetivamente aquilo que os vários governos fizeram ao longo destes 20 anos foi poupar com estes profissionais, não fizeram mais nada. Nós pagámos incrementos salariais de outras classes profissionais e em vez de agora pararmos e dizermos não, efetivamente eles têm razão, eles não podem progredir 50 ou de 100 € de 10 em 10 anos, quando até aqui progrediam 150, e aquilo que nos estão a dizer é a doutora Marta Temido não teve justificação, não teve resposta, disse-me que tem razão, nunca tinha pensado nisto, isto é impossível.
E, de facto, quando se houve uma resposta destas, não é possível realmente, porque a carreira geral tem progressões de 3 em 3 níveis, no mínimo 150 euros, e nós temos de 50. Eu vou continuar, porque senão não vou ter tempo de responder. Relativamente à doutora Carla Barros, do PSD, que disse que não acompanhava a posição da doutora Joana Azevedo relativamente aos sindicatos que não nos representam, mas é exatamente isso que sentimos, e eu vou explicar porquê. Porque nunca aconteceu um sindicato permitir a publicação de um diploma a 2 tempos. E a Federação de Sindicatos da Função Pública não assinou, porque entendeu que era isto que ia acontecer. Nós iríamos ser prejudicados pelo diploma ser publicado a 2 tempos. E quando nós dizemos que não nos representam, é neste sentido, é em terem permitido que o diploma fosse publicado a 2 tempos. Eu queria esclarecer isto para não passar a mensagem que estamos aqui uns contra os outros. Não, estamos todos a lutar pelo mesmo. É esta questão que nós queríamos frisar que aconteceu. Entretanto, ela também perguntou o que é que a Ministra, se já tínhamos conversado com o Governo, a Ministra prometeu-nos a abertura de concursos até 2019, porque o problema é que estão 7.000 profissionais, 7.800 na base, estão 200 profissionais no meio da tabela salarial e não está ninguém no topo. Isto significa que um profissional que estava no topo da carreira e que está a acabar a sua vida profissional regressou à base. Nós tínhamos 5 categorias, passámos a 3 categorias e, portanto, houve aqui uma regressão para quem já estava no topo. Portanto, aquilo que a doutora Marta Temido assumiu é que iria abrir concursos. Estamos em 2020, em maio, junho de 2020, e os concursos continuam sem abrir na progressão vertical. Entretanto, para responder também aqui ao PAN e ao Partido Iniciativa Liberal, para dizer que, de facto, são 7.800 profissionais que estão na base da carreira, que estão nesta situação, alguns dos quais, como a Eduarda, que está atrás de mim, devia ter progredido 240 euros e progrediu 80, portanto, houve uma poupança real da parte do Governo na progressão de cada um destes profissionais. Portanto, nós entendemos que nunca se pode falar em despesa quando aquilo que aconteceu era a poupança. A forma de solucionar este problema, eu julgo que é o descongelamento ocorrer na nova tabela para todos, e aquilo a que apelamos é que a tabela seja justa e seja pelo menos igual à da carreira geral, ou seja, as progressões serem de 3 em 3 níveis, porque entendemos que não podemos ficar prejudicados e que um colega com 30 anos de serviço não pode ter uma progressão de 50 euros, um colega que é diferenciado. Eu penso que respondi àquilo que para mim era mais importante responder. A doutora Joana quer dizer também 2 ou 3 pontos. Sim, nós, para responder ao custo que isto teria, nós pedimos o PSD na altura, quando nós entregámos a petição que foi chumbada, que alguns partidos acompanharam e também elaboraram propostas, o PSD pediu-nos um estudo de impacto orçamental para ver quanto é que seria esta medida de sermos descongelados na nova tabela. Este estudo de impacto veio provar que seriam menos entre 10 a 20 milhões de euros, recolocando estes profissionais, tanto distribuindo pelas 3 categorias, como o descongelamento ser feito então na nova tabela. Portanto, o custo não ultrapassa os 20 milhões, para responder a essa questão que colocou. Vou dar a palavra à doutora Joana, que também queria acrescentar aqui. Eu queria acrescentar aqui só, aproveitando o tempo que temos disponível, porque o tempo aqui de facto é nosso inimigo, o seguinte. 2 questões fundamentais. Relativamente à questão da avaliação do mérito e respondendo ao excelentíssimo senhor deputado da Iniciativa Liberal diretamente, e da progressão em função do mérito. O CIADAP, supostamente, eu digo supostamente, não é no sentido crítico, é porque acho de facto difícil a avaliação do mérito num sistema de função pública em que a hierarquia funciona de forma muito visível e depois corre-se o risco de, com o mérito, avaliar mais positivamente quando o mérito tem um peso. O mérito pode ser muito relativo, é isto que eu quero dizer, e o superior hierárquico pode achar que tem mais mérito aquele de quem mais gosta, e numa estrutura da função pública que é tão extensa, isto tem o risco de acontecer com particularidade. Mas o CIADAP procurou isso, procurou diferenciar a avaliação.
Neste caso destes técnicos, procurou que entrasse alguma matéria de mérito, claro, e alguma matéria de antiguidade para tornar isto minimamente equilibrado. Não sei se teve sucesso ou não, o que eu sei é que este sistema não é aplicável a estes técnicos, ou seja, eles continuam com um diploma antigo. Uma das coisas que a nova carreira vem dizer é que vai adaptar o CIADAP. As carreiras especiais não podem ter uma aplicação direta do CIADAP. Tem que ter um CIADAP adaptado. E eu posso-vos dizer que os inspectores tributários não têm, por exemplo, a carreira revista, só tiveram agora, neste momento, e já têm CIADAP adaptado desde, eu espero não estar a dizer nenhum disparate, mas acho que é desde 2012, e não tinham carreira revista. As carreiras especiais só podem ter avaliação por CIADAP quando o CIADAP é adaptado às carreiras especiais. Essa adaptação não existe. O que acontece nos hospitais, o que é que acontece nos centros de saúde, o que é que está a acontecer? Uns atribuem 0 pontos, outros atribuem 1 ponto, outros atribuem 1,5 ponto. Já nem se está a falar de mérito, nem se está a falar de antiguidade, está-se a falar de total arbitrariedade, para não dizer outra palavra mais rude. Portanto, ninguém está aqui, e os descongelamentos destes profissionais, estamos em 2020, só recebem decisões a dizer aguardamos a resposta da tutela. Aguardamos a resposta da tutela, a atribuição de pontos não é definitiva. Vamos à procura das respostas à tutela, a tutela não dá a resposta. Damos entrada de ações de intimação para prestação de informação, passagem de certidão, e o que temos é certidões negativas a dizer não há decisão, não há decisão, não há decisão. Quer dizer, não só o processo é injusto, como no momento de o aplicar, não é aplicado definitivamente. Isto é particularmente grave e nós não aceitamos o argumento da equidade quando nós temos a equidade a funcionar ao contrário. Eu quase que pareço técnica de saúde, não sou, mas sinto porque estudei e estudo as várias carreiras e sei que isto era uma coisa que eu gostava de deixar muito claro. Eu não tenho particular interesse nisto. Basta comparar uma carreira de enfermagem com esta carreira aqui para perceber, qualquer carreira da saúde, nenhuma tem este histórico. Esta é a carreira mais maltratada das carreiras especiais da saúde. E isto, para mim, acho que é uma coisa que devia ficar aqui muito claro. O impacto financeiro é reduzido e os funcionários afetados por este são a maioria. Porque pegou-se, reparem vocês, estando na categoria de topo da vossa carreira, chegava o CEO à vossa beira e dizia agora vai passar para o meio do organigrama. Foi isto que fizeram. E para aqueles que estavam no meio, passar para a base. Alguns passam para a base, estavam no topo, outros que estavam no topo passaram para o meio, o topo ficou vazio. Há exercícios de funções que, de acordo com os estatutos e regulamentos dos hospitais e dos centros de saúde, só podem ser exercidos por pessoas que estão no topo da carreira. E essas funções não têm gente para as exercer, porque não está ninguém no topo da carreira. Mas, não querendo, como este tempo é muito precioso, ainda tenho 1 ou 2 minutos, eu só queria dizer muito claramente o seguinte: é muito fácil resolver o problema desta carreira, haja vontade. Desculpem-me a sinceridade, haja vontade. Então, como é que se resolve? O impacto orçamental é mais ou menos consabido e as normas travão não se aplicam em 2020, aplica-se em 2021, é possível. É um impacto reduzido. Vai fazer a diferença na vida de muita gente. Como é que vocês iriam trabalhar todos os dias 20 anos se saberem que não vão progredir até o resto da vossa vida? É uma questão que eu deixo aqui. E outra que eu digo é, pontos, reconheçam os pontos estes profissionais para eles poderem progredir na nova carreira. Segunda coisa, façam com que a progressão se retroaja a 1 de janeiro de 2018. Não é difícil, é mesmo fácil. É como se os diplomas tivessem saído todos ao mesmo tempo. É outra forma de corrigir. Distribuam as pessoas pelas 3 categorias existentes e não pelas 2 categorias existentes. Criem um sistema de CIADAP aplicável a estes profissionais, que ainda não saiu essa portaria. E outra questão muito fundamental, apliquem a lei que existe a estes profissionais, porque há uma lei que é aplicável de 3 em 3 anos, com a remuneração que existe. Olhem para a tabela remuneratória, ajustem os níveis salariais e deem os mesmos ressaltos que dão às outras pessoas. Ressaltos, ou seja, que quando progridam com a mesma diferença salarial que existe para a carreira geral. Já não estamos a falar da carreira da saúde. Não estamos a falar dos 200 euros de outras carreiras de enfermagem, se não estou agora, estou a falar de cor, mas acho que a enfermagem é 200 euros. Já não estamos a falar disto, estamos a falar de 150 euros, que é da carreira geral. A equidade aqui funcionou ao contrário e nós não vamos ficar por aqui. Independentemente do resultado que acontecer aqui no Parlamento, o aconselhamento jurídico que estes técnicos têm é de ir para o Tribunal para o Reconhecimento de Direitos. E isto vai acontecer, se não se conseguir resolver pela forma que nós achamos mais justa e mais digna, que é, efetivamente, através da correção de um diploma que só veio piorar o que não estava devidamente regulado.
Muito obrigado. Nós chegamos ao fim desta audição. Portanto, eu queria agradecer-vos a presença e, naturalmente, desejar que resolvam rapidamente o vosso problema. Toda a gente sabe como é que é complicado e as motivações quando as pessoas se dedicam e depois acham que eventualmente são injustiçadas. Eu desejo-vos que rapidamente, naturalmente com a abertura do Parlamento e depois com quem decide, possam resolver rapidamente a vossa situação. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada por nos receberem. Muito obrigada. Nós vamos apenas fazer um pequeno intervalo, esperar que os nossos convidados saiam, para retomarmos a ordem de trabalhos.